Agora eu vou criar uma atividade com teste. E essa atividade com teste vai ser um quiz. Então, aqui é item 4. Atividade com teste. E nessa atividade com teste, o que eu vou colocar? Aí eu vou pegar uma prova que eu já tenho e vou colocar aqui as atividades para ele. Então, aqui o ideal. Posso colocar arquivo, posso botar um documento, mas aqui o bom é eu fazer esse quiz. Então, aqui eu fiz às 15h30 até às 17h30. Se eu quisesse deixar a tarde toda, podia botar da 1 até às 5, da 1 até às 6. Então, aqui está programada todas as minhas atividades. Então, agora a gente vai olhar aqui e aí vai verificar as pendências. Então, digamos que tem uma atividade que tem um horário. Essa aqui tem que entregar hoje até às 17h30. Então, vamos fazer ela. Então, aqui eu vou resolver a atividade. Tá, então aqui, primeiro começo botando meu nome. Boto ali qualquer turma. Aqui a resposta certa é a letra C. A 2, a resposta certa é 0,80. Mas eu vou marcar um errado, só para a gente ver como é que aparece o aluno depois.
Agora eu vou mostrar como corrigir o quiz. Então, eu fiz uma atividade com os alunos, que foi esse aqui, ó, atividade com teste. Eu vou entrar na atividade. E aqui, como eu já vinculei ele aqui, eu posso entrar ele direto por aqui, ou se eu for aqui nas instruções, eu também consigo entrar aqui. Então, vamos entrar aqui pelo trabalho dos alunos. Então, aqui, ó, nessa atividade com teste, eu vou cadastrar o gabarito. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu fiz a atividade e uma coisa que eu vi é que se a gente faz a atividade e cadastra o gabarito no mesmo momento, quando o aluno fizer a atividade, na hora que ele botar entregar, ele já vai receber um retorno se ele acertou ou não. Isso pode ser um pouco complicado quando a gente vai aplicar um teste simultaneamente para vários alunos, porque o primeiro que faz já recebe, né, esse feedback e aí ele já sabe as respostas, poderia passar, por mais que eles discutam, né? Uma coisa é discutir as respostas, outra coisa é ter um gabarito pronto, sem nem precisar pensar sobre ele. Então, aqui, abrindo a atividade, para eu conseguir cadastrar o gabarito, eu tenho que ir aqui na canetinha, onde eu mostro aqui o editar o formulário. Pronto. Agora que eu estou aqui no editar formulário, aqui aparecem as respostas dos alunos. E aqui não tem nenhuma pontuação, porque eu não cadastrei a atividade, quantos pontos vale cada um. Eu tenho as respostas deles, mas eu não consigo verificar, vai mostrar se acertou ou não no momento que eu disser o que é uma resposta certa. Mas aqui só vai ter a resposta de cada um deles. Então, agora, para fazer uma correção automática, eu vou fazer um gabarito desse testezinho. Então, aqui são, deixa eu ver, 5 questões. Eu vou botar que vai ser 2 pontos para cada questão. Então, aqui, como é que a gente faz para cadastrar? A gente dá um clique na questão. Aí, no momento que eu abri o clique, eu abri a questão, eu tenho essa possibilidade, que é colocar aqui assim, ó, criar a chave de resposta. Aí eu consigo, na chave de resposta, colocar o quê? Colocar a resposta certa e a pontuação. Então, agora eu vou colocar a chave de resposta. Olha só, eu vou então botar aqui, essa questão vale 2 pontos. E aqui, a resposta correta dessa aqui é a letra C. Então, quem botou a letra C vai receber como certo. Eu posso colocar aqui um feedback de resposta. Então, aqui na questão 1, eu vou deixar sem feedback, para vocês, para a gente ver depois o que o aluno recebe. Na questão 2, a questão 2, bom, mas aí aqui, ó, botei o que é importante, a pontuação e a resposta correta. Concluído. Okay. Na questão 2, o que eu vou colocar? Chave de resposta para cadastrar o gabarito. A resposta correta é a letra E. Aqui eu vou botar que ela vale 2 pontos. E aqui eu vou adicionar feedback de resposta. Então, eu tenho um feedback para a resposta incorreta e para a resposta correta. Na resposta, quem colocar alguma das outras respostas, eu vou colocar aqui a alternativa correta. É a letra E, certo? Posso colocar aqui, se eu quiser colocar uma explicação por que a alternativa correta é a letra E, verificar capítulo 2 do livro, então eu posso colocar alguma coisa aqui. E para quem colocou a resposta correta, eu vou botar um feedback assim, parabéns. Então, aqui, na questão 2, 2 pontos, resposta correta, o feedback para cada uma das alternativas, né, se acertou ou se errou. E aqui é a pontuação, olha, ele está somando, já é 4 pontos. Então, com isso, eu boto aqui concluído. A questão 3, vamos lá. A questão 3, vou cadastrar também a 3 aqui, vou dar um clique nela, daí vai ter a alternativa de chave de resposta. Aqui, resposta correta, nesse caso, letra B. Vou adicionar um feedback, incorreta.
aqui, eu nunca testei isso, mas tem essa possibilidade de anexar alguma coisa aqui. Não sei o que ele é. Então, aqui no próprio feedback de resposta, por exemplo, na resposta incorreta, eu tenho essa possibilidade de anexar um arquivo que tem lá uma justificativa, uma explicação melhor para aquilo que a pessoa errou, ou então um vídeo. Mas eu vou salvar. Aqui a pontuação da questão 3 também vale 2 pontos. No momento que eu colocar ali concluído, já está salvo também. Olha, ele estava mostrando o total de 6 pontos. Aqui, ó, se eu entrar nas respostas, ele já vai mostrando aqui, ó, nas respostas, botando resumo, ó. Pronto. Ele está mostrando ali assim, quem é que já acertou. Deixa eu ver se ele já está fazendo. Mas vou voltar lá para as perguntas. Aqui, resposta curta. Tarará. Agora vamos lá para questão 4. Aqui. A questão 4 era um texto, não, a pessoa tinha que se responder, era uma questão dissertativa. Nessa chave de resposta aqui, como ela é uma questão dissertativa, eu posso colocar aqui como feedback de resposta a resposta correta. Eu vou colocar que ela vale 2 pontos, mas eu não vou cadastrar um gabarito, porque como ela é um texto, fica difícil, porque é letra maiúscula, minúscula, trocou a ordem na hora de expressar a frase, então não tem como cadastrar um gabarito em questões subjetivas, mas o importante é que a gente pode fazer questões subjetivas, porque tem como incluir, daí tu vai, como numa prova dissertativa, a gente lê cada um e vê se está certo ou não, nesse caso é a mesma coisa. E por último, aqui essa, também vou cadastrar aqui uma chave de resposta, que também não vai ser um gabarito, mas eu vou colocar a pontuação para depois, quando fechar a nota da turma. Certo? E com isso, eu já cadastrei o gabarito dessa questão, dessa provinha, desse testezinho, total de 10 pontos. Agora a gente vai ver as respostas dos alunos. Então, quando eu fiz a provinha, esse testezinho, eu não cadastrei o gabarito, e aí eu apliquei para os alunos, todos eles responderam, e aqui não tinha uma correção, porque não tinha um gabarito. Agora que eu já cadastrei aquele gabarito, já está mostrando aqui as notas parciais, agora a gente vai ver aqui a parte das respostas dos alunos. Eu tenho essa primeira aba, que é a aba de resumo. Ela vai mostrar uma estatística, assim, percentual de pontuação, né? Quantos participantes acertaram, né, um determinado número de pontos. Então, aqui com 4 pontos, a gente tem um aluno, com 6 pontos, tem 2. Aqui, dá para verificar individualmente, né? Ele vai, quando eu liberar as pontuações, ele vai mostrar aqui quantos pontos cada um fez. Por enquanto, ele ainda tá, né? Tá só para mim a avaliação, não foi para os alunos ainda. E aí aqui tem, ó, se eu quiser ver assim, quem é que errou essa questão aqui, para eu ver onde é que foi a questão que teve mais acertos ou mais erros, eu posso ir olhando por essa estatística por questão. Aí, aqui eu consigo acessar individualmente as provas de cada um. Então, aqui, como eu vou olhar aqui, assim, vai aparecer o nome do aluno, eu vou passando, vai para o próximo, e assim por diante. O que acontece aqui? Quando a gente tem aqui no cadastro o nome da pessoa, eu consigo acessar aqui e saber quem é. Só que quando é um número, por exemplo, na minha escola que é o número de matrícula, não tem como eu saber quem é. Por isso que eu coloco que a primeira questão é o nome. Daí a pessoa coloca ali o seu nome e aí eu consigo, se a pessoa pedir, eu quero revisar, eu consigo acessar por aqui e ir passando até chegar na prova daquela pessoa que está querendo me questionar. Se eu quero ver assim, alguém tirou uma nota bem baixa, deixa eu ver o que a pessoa errou, eu consigo ir passando aqui, olhar a nota daquela pessoa. Além disso, é aqui que eu vou conseguir agora corrigir as notas dos alunos as questões subjetivas. Então, aqui nesse caso, ó, essa aqui
esse primeiro estudante que respondeu, a gente tem aqui as respostas. Aqui ele já marcou que a pessoa acertou essa. Aqui acertou a letra 2 também. Acertou a letra 3, a questão 3. A questão 4, ó, é aqui onde é que o feedback que ele vai receber depois, né? O primeiro 100, o segundo com parabéns, o terceiro ali com parabéns também, já está recebendo os feedbacks. Se eu quiser colocar ainda um individual que vai vir só para essa pessoa, eu posso colocar. E aqui é essa questão aqui que é aquela subjetiva, que não tem gabarito. Então, o que eu vou fazer aqui? Como não tem gabarito, eu vou colocar aqui uma pontuação. Então, essa aqui é uma questão que vale 2 pontos. Eu posso olhar essa resposta e achar que essa resposta aqui vale 1 ponto, vale metade da questão. E aqui eu posso botar o feedback individual. Como eu fiz essa alteração? Salvar. Pronto, ele salvou aquela questão ali. Agora eu vou avaliar a última questão. Aqui ela colocou uma figura, eu não vou abrir porque é uma figura aleatória, e aí eu vou colocar aqui que ela colocou a estrutura correta e salvar. Com isso, fechou aqui que ela acertou 9 de 10 pontos. A 9, um ponto é daquela questão subjetiva. Agora vamos ver aqui essa segunda. Essa segunda aqui. A pessoa colocou ali os dados, acertou a letra A, 1. A questão 2, olha só, botou errado, né? E daí o que ela recebe, vai receber? Ele já colocou, né, a alternativa correta, a letra E, e eu coloquei um feedback, mas eu podia ter colocado ali uma explicação. E ainda, se eu quiser colocar o individual, posso colocar. O 3, acertou, e agora a 4. A 4 aqui, essa aqui é a resposta correta, então eu já vou colocar ali, receber a resposta. Agora aqui, na última, a questão 5 tinha que apresentar uma estrutura, então agora eu vou abrir essa estrutura para ver se está correta. Ó, essa estrutura aqui apresentada não é a estrutura certa que foi pedida a estrutura de um triglicerídeo, que não é. Então aqui, nesse item, a pessoa vai ter 0. Salvar. E aí aqui aparece que fez 6 de 10 pontos. Se eu colocar aqui liberar a pontuação, ele já vai receber, mas eu vou depois liberar todos juntos para fazer aquela conferência. Aqui agora, esse aqui acertou 6 de 10, está faltando corrigir a questão subjetiva. Pronto. E aí, com isso, a gente já tem a estatística da turma, certo? Então, se eu olhar lá, resumo, vai ter todas as notas agora com essa questão que foi corrigida. Se eu colocar para entregar essas notas ou para enviar, eles recebem. E aí, aqui, o que é importante? Terminei o teste, depois defini, corrigi. Aí, agora, o que eu vou fazer é não aceitar mais respostas. Agora, terminou o prazo, então eu já fiz a correção. Quando eu liberar para os alunos, daí se alguém não, né, perdeu isso aqui, quer refazer, ou quer fazer em um outro, não conseguiu fazer naquele horário, por problema de conexão, de internet, eu faço outro momento. Certo? Bom, agora se eu vou verificar lá como é que está isso lá na atividade. Aqui eu estou dentro do formulário e cadastrei o gabarito. Agora lá na atividade, quando eu cadastrei o atividade, eu coloquei aquela opção que era de importar as notas. Então agora, olha só, posso fazer puxar as notas, importar, ele vai puxar a nota de cada um. Pronto, agora eu já tenho aqui as notas de cada um e ele ainda está como rascunho porque eu não botei devolver. Se eu for fazer alguma alteração, por exemplo, tem uma questão bônus ou alguma questão que eles tinham que mandar a foto e a foto não entrou no formulário, eu ainda posso trocar aqui, arrumar manualmente essa pontuação. E agora a gente vai ter que devolver essas notas para os alunos. Então eu vou selecionar todos e vou clicar aqui, devolver.
Pronto, agora tenho 0 entregue, 0 atribuído e os 3 estão com nota. Agora que eu já fiz isso aqui, o professor já fez a correção, já passei as notas dessa avaliação, como é que isso aparece para o aluno? Agora eu vou entrar, agora mostrando aqui no e-mail do aluno. Como eu fiz aquela correção da atividade com teste, o aluno já recebe, no momento que eu botei devolver, ele recebe isso aqui, ó. Ele já recebe qual é a sua atividade, a sua pontuação. Se eu botar abrir, ele vai lá para o Classroom do aluno. Ó, e aí aqui eu tenho o formulário, mas aqui eu tenho os seus trabalhos. Está com nota e vou verificar o trabalho. Vamos ver aqui, eu consigo acessar então, ó, as respostas, é o que está certo. A primeira eu não tinha botado um feedback. A segunda ele já coloca a resposta, mas se eu colocar um feedback aqui, uma explicação vai aparecer. A terceira eu tinha colocado o feedback também, ela está correta e recebeu esse feedback aqui. A quarta aqui eu não coloquei feedback, só botei a pontuação e essa aqui 0 de 2. Então isso é o que o aluno consegue receber quando ele entrega a sua atividade.